Ok. Obrigado. Boa noite, irmãos. Glória e paz. Aleluia. Graça e paz, né? Estou um mês aqui fora do Japão e retornamos nós chegamos em casa na terça-feira de manhã, às 3 horas da manhã. E já recomecei o trabalho na quarta, minha esposa recomeçou na quinta. E estávamos lutando contra o fuso horário, mas graças a Deus as coisas estão melhorando, estão ocorrendo. E eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 25. A palavra do bom samaritano. A parábola do bom samaritano. Lucas, capítulo 10, versículo 25. E é do 25, eu vou ler até o 37, praticamente toda a parábola do bom samaritano. Eu acredito que muitos de vocês, né, uma das parábolas mais famosas da Bíblia é essa parábola do samaritano, né? E tem a aproximação que talvez muitos já tenham escutado, e hoje eu vou procurar tentar outro tipo de aproximação, né? Uma outra visão, né? Tá dando para entender? Ok? A senhora também? Sim, então vamos lá, ok? Amém? Amém. Lucas capítulo 10, versículo 35. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova. Lhe perguntou: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a interpreta? Ele respondeu: Ame ao Senhor, o seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todas as suas forças e com todo o seu entendimento. E ama seu próximo como a você mesmo. Jesus disse: Você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Ele, porém, porque queria justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Em resposta, Jesus disse: Um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Coincidentemente, um sacerdote descia por aquela estrada e, tendo visto o homem, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e, quando o viu, teve piedade dele. Ele se aproximou e lhe enfaixou as feridas, depois de derramar vinho e óleo nelas. Preste atenção nas palavras, vinho e óleo, tá? Depois de derramar vinho e óleo nelas. Ou então, algumas versões está azeite, né? Então, colocou-se sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: Cuide dele. Quando eu voltar, pagarei todas as despesas que você tiver a mais. Qual destes 3 você acha que foi próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: Vá e faça o mesmo. Amém? Amém. Primeira introdução que eu queria dar para vocês é sobre Jericó. Jericó e Jerusalém, né? Literalmente, Jerusalém era praticamente 700 metros acima do nível do mar. E Jericó praticamente 300 metros abaixo do nível do mar, né? Então, há uma diferença geográfica sobre Jericó e Jerusalém, né? E talvez vocês tenham ouvido falar que Jericó foi uma cidade amaldiçoada. Já ouviram falar sobre isso? Não, né? Talvez tenham lido na Bíblia, mas não se perceberam. No capítulo de Josué, no livro de Josué, capítulo 6, não precisa ir lá, versículo 26 diz assim: Naquela ocasião, Josué pronunciou este juramento solene:
Maldito seja diante do Senhor o homem que reconstruir a cidade de Jericó. À custa do seu primogênito, lançará os alicerces da cidade. À custa do seu filho mais novo, porá as suas portas. Né? Isso está lá em Josué. Né? Então, Jericó, espiritualmente, era uma cidade ruim, má. E Jerusalém era uma cidade abençoada pelo Senhor. Né? E essa maldição que eu falei para vocês, ela foi cumprida em Reis, capítulo 16, versículo 34. Diz assim: nos dias de Acabe, Riel de Betel reconstruiu Jericó, lançou os alicerces à custa da vida do seu primogênito. Olha aí a promessa sendo cumprida, né? A maldição sendo cumprida. Abirão e instalou as postas à custa da vida do seu filho mais novo, Segubé, de acordo com a palavra que o Senhor tinha falado por meio de Josué, filho de Nun. Né? Então, a gente vê muito, né? As pessoas falando de... E é com certeza, né? Porque quando os dois judeus desceram de Jericó, meu Deus, o monge, não é o monge, é o sacerdote. Eles não queriam tocar no homem que estava caído, né? Por que eles não queriam tocar? Porque eles teriam, se eles tocassem, se a pessoa estivesse morta, eles estariam impuros. Eles não poderiam fazer os trabalhos que eles teriam que fazer, né? Então eles teriam que se purificar novamente. Então eles não queriam tocar em ninguém para não ficar impuro, né? E essa parábola ela começa com esse mestre das leis tentando, vamos dizer, fazer Jesus Cristo ficar meio incômodo, né? Por quê? Como é que eu vou conseguir a vida eterna? Aí ele fala, né, Jesus dá essa palavra, né, dessa parábola, né, falando isso. Você tem que amar o seu próximo, né? Então ele pergunta, quem é seu próximo? Então Jesus fala essa parábola, né, para eles. E dessa maneira, né, esse homem, é o que eu queria mostrar para vocês, é que esse homem descendo de Jericó, ele representa, vou falar um pouco assim de Apocalipse, um pouco da escatologia, né, sobre o futuro, né. Esse homem descendo de Jericó, ele representa a humanidade caída, sem poder se levantar por ela mesma. Talvez seja a primeira vez que você esteja escutando isso, né? Por quê? Ele vem descendo de um local que estava bom, que era Jerusalém, está indo para um local de Jericó. Inclusive nessa trilha de Jericó, vocês conhecem o Salmo 23, né? Ainda que eu passe pelo Vale da Morte, é próximo desse local, é um local verdadeiro, né? Não é invenção nenhuma. Então, o homem que caiu é a humanidade sem poder se levantar. Ela está caída lá e ninguém consegue levantar, né? E os salteadores, eles significam o quê? Os espíritos malignos que estão em volta. Nós sabemos, todos aqui são cristãos, né? Já estão salvos, acredito, né? Então, você sabe que sempre o nosso pastor Célio sempre nos fala que o mundo espiritual é mais verdadeiro que o mundo natural, né? Então, esses salteadores, esse bando de ladrões também são os inimigos do mundo. O inimigo que está à nossa volta, querendo nos destruir, né? E a gente vê assim, né? Que um sacerdote, ele descia, no versículo 31, ele fala assim, coincidentemente um sacerdote descia por aquela estrada, ele está descendo, né? Tendo visto o homem, que foi que ele passou? E eu não quero mexer aqui, ele foi para o outro lado, né? Veio descendo. Depois aparece quem? Um levita, né? O levita vem chegando também pelo mesmo motivo. O levita estava caído, ele não podia ajudar, né? Mas veio o samaritano e estendeu a mão para o judeu. Vocês sabem que os samaritanos, eles não se davam bem com os judeus. Qual o motivo, né? Porque quando o filho de Salomão, Roboão, ele começou a ser o rei de Israel, como ele aumentou os impostos das tribos, 10 tribos se revoltaram. Então, 10 tribos, das 12 tribos, 10 formaram o reino do norte. E 2 formaram o reino do sul, né?
E essas 10 tribos, elas foram atacadas pelos assírios. E posteriormente, a tribo de Judá e a outra tribo, elas foram atacadas pelos babilônios. Mas os assírios, qual era a mentalidade deles de colonizar essas cidades? Eles misturavam os homens com as mulheres para eles terem filhos, né? E eles começaram a ficar uma raça misturada, mixer, né? Então, e já o povo judeu, a tribo de Judá, eles continuaram se considerados limpos, né? Quando esse povo que se misturou com os assírios, eles voltaram para a terra de Israel, os judeus não aceitavam eles como uma raça pura. Interessante, né? O próprio judeu não aceitando o outro judeu porque estava misturado. Então, surgiram os samaritanos. Vocês acreditam que ainda tem samaritanos vivendo? Eles moram ali onde está acontecendo aquele problema na faixa de Gaza. Naquela área, mais um pouquinho, tem a Cisjordânia. Mais ou menos são 800 pessoas. Eles continuam observando os dados do Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Eles continuam, mas são apenas 800. Na época era 1 milhão, mas praticamente, né? E eles não eram considerados judeus puros. Então começou essa rixa, né? Uma samaritana para um lado, judeu para o outro. Eles não podiam também congregar no mesmo templo, né? E um detalhe, que uma vez até, vamos colocar entre aspas, chamaram Jesus de samaritano. Para isso, para um judeu, isso era um insulto. Vocês chamam um judeu de samaritano é um insulto maior. E chamaram Jesus de samaritano. Mas chamaram mesmo? Aí eu vou mostrar aqui para vocês. Em João, no capítulo 8. João, capítulo 8, de 47 e 48. Versículo 47 e 48. Diz assim. João, capítulo 8, de 47 a 48. Aquele que pertence a Deus ouve o que Deus diz. Vocês não ouvem porque não pertencem a Deus. Os judeus responderam: não estamos certos em dizer que você é samaritano e está endemoniado? Os samaritanos chamando os judeus os judeus chamando o Jesus de samaritano. E ainda por cima, você não é endemoniado? Olha esse insulto, né? Mas, o que eu quero mostrar aqui para vocês agora é que é João capítulo 8, do versículo 47 e 48. Né? O que eu quero mostrar aqui para vocês é que Jesus, ele mostrou essa parábola, né? Jesus mostrou essa parábola, mas na realidade, eu vendo, né? Ele está falando da parábola, mas Jesus está se apresentando como ele sendo esse samaritano. Por que Jesus sendo esse samaritano? Por que, pastor, você está falando isso? Né? Você pode ver que quando o mestre da lei perguntou o que você deve fazer, você deve amar ao próximo, né? Como a si mesmo. Jesus começou a amar o próximo como assim mesmo, se mostrando, cuidando dessa pessoa que caiu, né? E no versículo 34, Lucas 10, 34, ele fala assim: ele se aproximou e lhe fechou as feridas, depois de derramar vinho e azeite e óleo. Então colocou sobre seu próprio animal, levou para a hospedaria e cuidou dele. Quais são os símbolos da redenção na Igreja de Cristo? O vinho e o óleo, né? São 2 símbolos da redenção. Lembre-se disso, né? O azeite, o óleo, ele simboliza o quê? O Espírito Santo, né? E o vinho simboliza o quê? O sangue de Cristo, né? Derramado na cruz para nos sacrificar. Então, esse samaritano, ele vem, derrama o vinho e o óleo, passa o óleo para cuidar das feridas, o vinho para ajudar na recuperação. É assim, projetando Jesus. Jesus não morreu na cruz por nós, derramando o sangue dele? E nós temos também o quê? O Espírito Santo dentro de nós agora, não é isso? Amém. Amém? E mais um detalhe. Esse homem que caiu, né? Representando a humanidade que estava caída, também Jesus derramou o azeite e o vinho
para que nós possamos ser salvos. Por isso que eu perguntei, está todo mundo salvo aqui? Todos já aceitaram Jesus, não é isso? Amém. Você tem um azeite, tem o Espírito Santo vivendo em você. E você foi lavado, foi remido pelo sangue do Senhor Jesus Cristo na cruz. Glória a Deus. Todos nós aqui, né? E vou dar botar um parênteses aqui. Quando eu fui para o Brasil agora, eu fui em busca de uma resposta. Deus, será que eu estou fazendo a coisa certa? Eu queria o Brasil, a maioria das pessoas sabe, porque a minha mãe faleceu ano passado, eu queria ir para o Hakamairi, mas eu tinha uma coisa no meu coração que falava mais forte do que isso. Será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que eu estou pregando direito? Será que eu estou ajudando o próximo? Será que eu estou ajudando alguma alma a ser salva? Eu sempre tive essas dúvidas, né? E eu fui no Brasil para procurar essa resposta. Graças a Deus o Senhor falou comigo, né? Aleluia. Amém. E nós eu e minha esposa, estamos cansados fisicamente, mas a nossa bateria espiritual, meu irmão, está lá em cima. Glória a Deus. Aleluia. Hoje eu estava orando na intercessão, eu acho que eu nunca orei daquela maneira, né? Assim, com aquele ímpeto, com aquela força. Porque, irmão, a gente luta, nós aqui, nossos pastores, os irmãos, você sabe a luta que a gente passa aqui no Japão para conseguir uma almazinha. Será que vale a pena fazer tudo isso? Aí eu lembro, eu e minha esposa, que veio uma pastora há 7, 8 anos atrás, comeu, comeu muito dificilmente e passou por muitas coisas difíceis na vida para a gente ser alcançado. 2 pessoas. Esse propósito de Deus. Começamos essa igrejazinha com 2 pessoas, 3 com a pastora, mais o Espírito Santo, lógico, né? E agora, irmãos, olha, como nós estamos. Hoje nós temos 2 visitas agora também, agradecendo ao Senhor. Amém. Porque a gente pensa, será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que isso vai dar certo? Aí a gente olha e vem a Deus, não é você que trabalha, sou eu. Quem faz sou eu, você é apenas um vaso para ser usado por mim. Amém? Né? E agora vou voltar para o texto principal. E a obra de Jesus, ela não terminou aí. A gente vai retornar ao texto, 34 e 35, no Lucas capítulo 10, do versículo 34 a 35. Ele se aproximou e lhe enfaixou as feridas. Depois de derramar o vinho e óleo nelas, então colocou sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No 35, no dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse, cuide dele quando eu voltar, pagarei todas as despesas que você tiver a mais. Amém? Assim diz a palavra do Senhor, né? Vocês sabem que um denário, o que era um denário? Qual era o valor desse denário? Era o equivalente a um dia de trabalho, né? É interessante aqui, né? Que ele deu quantos denários? 2 denários, 2 dias, né? É uma coisa, pelo meu Senhor, eu não quero cometer nenhuma blasfêmia, nada, mas é interessante aqui, né? O Senhor não fala aqui para um dia para o Senhor são 1000 anos? Um dia são 1000 anos. Se ele deu 2 denários, então seria o quê? 2000 anos. Amém? Né? Interessante, né? E interessante, voltando aqui ao 35, quem é o hospedeiro? Você coloca essa pessoa que estava doente, vai colocar na hospedaria. Vai ter uma pessoa que é o hospedeiro. Para mim, é o Espírito Santo, né? Em João 14, 16 a 18, João 14, quero que vocês deem uma procurada em mim. João, capítulo 14, do versículo 16 ao versículo 18. João 14? João 14, 16 a 18. Amém. Amém? Né? Diz assim, eu pedirei ao Pai e Ele dará a vocês outro conselheiro que esteja com vocês para sempre, o Espírito da verdade, o Espírito Santo, né? O mundo não pode recebê-lo porque não o vê nem o conhece. Vocês, porém, o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará com vocês. Amém. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Amém. Né? Amém. Então,
o samaritano, Jesus, ele pega, coloca a pessoa na hospedaria. Olha, trabalha aqui para 2 dias. Deu dinheiro para aqui para 2 dias. Por quê? Ele vai, como o nosso Jesus foi, não foi? Mas ele vai voltar. Conseguem conectar aí? Amém. Ponto, né? Amém. Ele vai, mas vai voltar. Mas enquanto ele não está, ele deixa quem? O Espírito Santo para estar cuidando de todos nós. Né? Irmão, você tem o Espírito Santo dentro de você. Amém. Você tem o Espírito Santo dentro de você e você tem o Espírito Santo sobre você. Qual a diferença, pastor? Pastor. Eu estou imitando lá o pessoal do Paraná. Aleluia. Pastor, a Cris vai... né? Observe, né, que Jesus ele nos deixou o quê? O hospedeiro, que é o Espírito Santo, para cuidar de nós. Jesus nunca vai nos deixar órfãos. Irmão, eu não sei qual foi o tipo de acidente, ainda não sei. Mas Jesus não vai deixar você órfão, não. Né? Ele vai cuidar de você. Vocês, Amém. nós aqui. Porque nós somos o quê? Nós somos agora filhos de Deus. Nós não somos criaturas de Deus. Nós somos filhos de Deus. Glória a Amém? Deus. Aleluia. Ele nunca vai deixar a gente órfão, né? Por quê? Você vê que na Bíblia, né? Quando eu precisava de dinheiro, pega o dinheiro, está ali na boca do peixe. Né? Ninguém tinha dinheiro para pagar imposto. Você vai acreditar numa coisa dessa? Vai lá que o peixe está lá. Primeiro peixe que ele pegou estava com dinheiro para pagar o imposto. Depois, quando tinha gente com fome, precisava de comida. O que foi que ele fez? A multiplicação de pão e de peixes. Jesus nunca vai deixar você só. E quando ele precisava acalmar a tempestade, você se lembra que uma vez eles foram no barco, e o barco estava, vai afundar, e Jesus está lá, dormindo na popa, atrás do barco, né? E Jesus está lá, e Jesus acordou, acalmou tudinho, né? Então Jesus vai estar com você, irmão. Jesus vai estar com você, sempre. Amém. Você vai estar entendendo ou não entendendo. Às vezes o caminho, Jesus me deixou, Deus, o que está acontecendo? Mas Ele está com você. Amém. Né? Não se esqueça disso. Ele está com você, né? Glória a Deus. Né? E agora, né? O Espírito Santo, ele não está para enfeite, ele não está sendo com uma alegoria para soprar. Você tem que aprender a usar o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo também, né? Não adianta você ter o Espírito Santo e não ter um relacionamento com ele. Amém. No começo da minha caminhada com Cristo, eu não entendia isso também. Meu irmão Serginho ali, o nosso diácono Serginho, o Espírito Santo, mas Espírito Santo, aí a gente vai com a caminhada com o Senhor, você vai tendo essa intimidade, vai pedindo para Ele. Tem muita coisa que ainda precisa fazer, tem muita coisa que talvez você precise fazer também, ainda nem saiba que precisa, mas precisa. Você precisa ter um relacionamento maior com o Espírito Santo. Amém. Porque Ele que está, como estava em João 14, Ele deixou o Espírito Santo para o quê? Para cuidar de nós. E se a gente não se comunicar com Ele? Né? Como é que vai ser isso? Né? Tente, faça, procure. Se você procurar, Ele vai responder. Amém. Amém? Amém. O Espírito Santo vai servir para quê? Para nos dirigir, para nos confortar, para nos guiar. Né? Eu agora no Brasil, irmão, quanta gente doente, amigos, parentes, conhecidos, ou então você dá uma viagem, alguém aconteceu isso, aquilo. Nós estamos vendo aqui hoje, né? Nossa irmã aqui, né? Mas muitos deles não têm o Espírito Santo ainda dentro deles. Aí você vê o desespero. Aí você vê o desespero, você vê a preocupação, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou fazer aquilo? Como é que eu vou deixar de fazer isso? Como é que eu vou deixar de fazer aquilo? Porque eles não têm a paz que o mundo não conhece. Nós temos esse Senhor, nós temos o Espírito Santo, Ele dá essa paz. Amém. Às vezes você, até no seu trabalho, no meu trabalho, quando eu retornei agora, o pessoal todo... Aconteceu tanto problema, e a pessoa que parou, e isso, de problema na máquina, não sei o que mais, aí você chega lá, aconteceu isso. Mas, como é que o senhor está assim tão calmo? Pela graça. Oh, glória. Aí, Senhor, não sei nada, eu não sei o que fazer, mas o Senhor sabe, me ensina, por favor. Aí vai dando, já vai ajeitando aqui, vai ajeitando lá, e você vai passando. Eu não sou capaz de fazer nada se eu não tiver o Espírito Santo dentro de mim, não sei. Ninguém é capaz de fazer nada. Você vai querer fazer com o seu braço? Vai só cansar. Vai querer ajudar Deus também?
Deus não precisa de ajuda, né? Obedeça a Ele, né? Então, tanto do problema é que você vai pisando lá, o pessoal vai vendo a coisa diferente. Ué, mas está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, não sei o que mais. Por que será? Vocês não sabem, né? Eu tento falar, vocês não acreditam? Aleluia. Né? Em nome do Senhor, aleluia. Vejam bem, né? E 2 Coríntios, capítulo 3, do versículo 6 a 8. É 2 Coríntios, é do capítulo 3, do versículo 6 a 8. Aproveitando aí que eu vou molhar um pouco a garganta. Deus é grande. Amém? Aleluia. Hein? 2 Coríntios, capítulo 3, do versículo 6 a 8, né? Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, que era a lei mosaica, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. O ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras, mas este ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecente. 8. Não será o ministério do Espírito muito mais glorioso? Ou glória mesmo. O Espírito Santo, veja bem, irmão, o Espírito Santo do seu lado, na sua frente, já é uma coisa maravilhosa. Imagine ele dentro de você. Oh, aleluia. É verdade? Amém. Dentro, o Espírito Santo está dentro de você. Use esse poder, use esse. O mundo não vai entender, mas use isso mesmo. Amém? Amém. Né? Olha, Recebe? como o Espírito Santo vivendo de vocês, ele é maravilhoso. Como ele vai cuidar de você, ele vai lhe dar paz. Você vai ter, talvez você tenha problemas. Temos um casal novo, são jovens ainda, né? Problemas que vocês talvez tenham, vão ter, ou alguém que já sei, casado, não, né? Talvez futuramente, né? Vai ter problemas. Eu tive com a minha esposa também, acho que todo casal aqui tem, né? E você tendo o Espírito Santo para lhe guiar ou não, a diferença é completamente diferente. A diferença é total. Amém. Amém. Né? A diferença é total. Aleluia. Então agora você jovem, que bom, jovens, aceitando Jesus, seguindo os passos. Quer uma direção melhor do que essa aqui, irmão? Não tem melhor. O mundo vai te dar uma direção totalmente diferente do que está agora. Esse mundo que nós vivemos agora, não só que ainda no Japão nem tanto. Lá no Brasil, irmão, Estados Unidos, outros países aí da Europa, a direção que eles estão dando, as pessoas totalmente sem um norte. Eles não têm para onde você. Aí vai para o quê? Vai para o seu próprio coração, vai para minha vontade, vai para o seu achômetro, né? Eu acho isso, eu acho que aquilo. E a palavra de Deus fala o quê? Né? É o nosso norte, né? É a nossa direção. Né? Amém. E nós vemos aqui, né? Essa palavra, né? Essa vida que nós temos, essa vontade de viver, o Espírito Santo vivendo de nós, ela foi feita uma promessa. Essa promessa ainda foi no Velho Testamento, uma das promessas, né? Se vocês quiserem ver no livro de Joel, no capítulo 2, de 28 a 29, se vocês quiserem ver, né? Joel, capítulo 2, de 28, capítulo 2, versículo 28 e 29. Bem? Quanto? Joel, capítulo 2, do versículo 28 a 29. Isso é no Velho Testamento ainda, né? O Joel, ele faz essa profecia. Amém? Vamos lá. Depois disso, derramarei do meu espírito sobre todas as pessoas. Os seus filhos e suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Amém? Amém. Essa foi a promessa feita em Joel. Ela foi cumprida em Atos, em 2, no capítulo de 1 a 4. Não precisa ir lá, tá? Senão a gente vai, né? E ela foi, vejam bem, né? Depois disso derramarei do meu espírito sobre todas as pessoas. O que a gente está vendo agora no mundo? O Espírito Santo está tocando em muitas pessoas. Amém. Né? Amém. Os velhos, novos, a gente vê pessoas na Arábia Saudita, no Irã, sendo tocadas através de quê? De sonhos.
né? Os jovens terão visões, né? Até os servos e as servas, por quê? Interessante, os servos e as servas naquela época de Joel não valiam nada. Podia ser descartável, eram pessoas que eram descartadas facilmente. Mas o Joel estava dizendo, até os servos e as servas receberão o Espírito Santo. Amém. Né? E isso foi que no Atos, no capítulo em Pentecostes, né? O derramamento do Espírito Santo, né? E a gente vai sendo a palavra do Senhor confirmada. As pessoas falam muitas vezes, essa Bíblia eu já falei tantas vezes aqui, né? Muita gente diz que isso aqui é só uma historinha, que não vale nada, foi homem que escreveu. Mas a gente vê aqui profecias sendo feitas e profecias sendo cumpridas. Não há um erro em cada profecia feita aqui neste livro, né? Só pode ser feita, foi escrita por homens, sem dúvida nenhuma, mas inspirados pelo Espírito Santo, que a gente está falando agora, né? E esse Espírito Santo, como eu disse, ele tem você tem essa unção dentro de você. E para que serve essa unção? Por que serve o Espírito Santo está dentro de você? É para te ensinar, para te conduzir, para te consolar, te confortar, como eu disse ainda há pouco, né? E ainda você irá produzir os frutos do Espírito. Amém. Você se lembra algum tempo atrás, né? Que a gente falava aqui em Gálatas 5, 22, falava dos frutos do Espírito, né? O fruto do Espírito é o quê? O amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, né? São os 9 frutos do Espírito, né? Essa unção que está dentro de você é para você poder desfrutar disso, poder usar isso, né? E a unção que está sobre você, né? É para alcançar as pessoas que estão ao seu redor, como eu já falei ainda há pouco, né? Que são os 9 dons do Espírito Santo. Quais são os 9 dons do Espírito Santo, pastor? Vou falar aqui um pouquinho, deixa para o próximo, para eu ensinar mais para vocês, tá? Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, discernimento de espírito, profecia, interpretação de línguas, variedade de língua, dom da fé, operação de milagres e dons de curar. Quem que não quer fazer isso? Você não tem vontade de chegar no seu irmão? Estende a mão. Curado em nome de Jesus. A minha maior vontade de fazer isso. Um dia eu vou conseguir fazer em nome de Jesus. Amém. Nós vamos conseguir. Mas para isso a gente precisa ter o quê? Fé. Você já orou? Acredito que não tenha sido só eu, né? Senhor, cura essa pessoa. Cura, em nome de Jesus. Mas no fundo, eu acho que isso não vai dar certo. Já era. Eu conheço um pastor que recebeu uma oração que o braço ficou bonzinho. Senhor, não acredito. Pronto, fiquei doente de novo. Fui eu, né? No outro dia, Senhor, estava sem dor. Não acredito. Começou a doer de novo o braço. Não jogue a sua bênção fora. Pastora Ruth ficou vermelhinha lá. Desculpa, mãe. Ela orou por mim, o meu braço ficou bonzinho. Chegou de manhã, eu acordei. Não acredito. Pronto, começou a doer. Joguei a minha bênção fora. E ainda tem um pior ainda, né? Que quando a gente ora e não acredita, no fundo, já era também. Essa já foi. Né? Por isso que a gente precisa ter fé. Que não é responsabilidade minha. Você ter fé, quem é que vai ter que ser glorificado? O nosso Deus. Amém. Vai ser Ele que vai ser glorificado. Não é eu, não. Se você é o irmão de Galo, não é ninguém que está. Quem tem que ser glorificado é Ele. Eu falo para vocês, nós somos apenas os vasos. Amém? E de barro, que é quebrado, ele pega a massa de novo e forma de novo, né? Porque a gente tem que estar cheio do Espírito Santo. Mas para a gente estar cheio do Espírito Santo, precisa estar vazio de alguma coisa. Tem tanta coisa que você não tem muita coisa no seu coração que não presta. Poxa, podia não. Eu tenho aquela pessoa que eu não perdoo. Olha, já peguei alguém por aí, né? Inclusive eu. Esse aqui eu não perdoo. Esse aqui não. Eu faço tudo, mas esse aqui não. Essa aqui. Você vai ficar cheio de coisa no coração e não deixa espaço para quem? Para o Espírito Santo. É verdade. Não é isso? Cada um de nós temos alguma coisa. Por quê? Porque a gente é humano. E a gente tem que procurar ser próximo a Jesus. Procurar a estatura do varão perfeito. Mas a gente consegue isso sem Jesus, sem o Espírito Santo? Não. Vai ser a nossa luta até o final. Mas a gente tem que lutar, tem que procurar fazer isso. Amém? A nossa salvação já foi dada por quem? Por Cristo na cruz. Isso ninguém tem dúvida. Amém? Amém. Né? E
Vocês sabiam um ponto interessante, que o Espírito Santo, né, no Velho Testamento, ele não podia habitar em ninguém. Ele não habitava em ninguém. Ele era o quê? Somente sobre as pessoas. Agora não, nós temos o Espírito Santo dentro. Nós somos o templo. Nosso corpo é o templo do Espírito Santo, né? Mas no Velho Testamento era somente sobre, né? Por exemplo, eram classes somente que poderiam receber, ter sobre os reis, os sacerdotes e profetas. E em algumas ocasiões de juízes também, né? Durante o período de tempo, né? Por exemplo, oh meu Deus, Salomão não, Sansão, Sansão, né? Era só um tempinho que ele tinha, não era dentro dele, né? Outra coisa, em Êxodos, quando eles construíram o tabernáculo, Deus capacitou quem? O nome até eu fui pesquisar na Bíblia, Aholiabel e Bezalel, em Êxodos 3, de 2 a 6. Né? Por que eles tiveram a unção sobre eles? Por quê? Para eles poderem construir o tabernáculo de acordo com a vontade de Deus. Moisés falou, olha, faz assim, assim, assim. Mas sem o Espírito Santo sobre eles não poderiam fazer. Né? E foi isso que aconteceu. Né? No Velho Testamento, as pessoas não tinham isso. Quando Jesus veio, né, ele deixou o Consolador para quê? Para ele morasse na nossa casa, na casa ali que somos nós. Né? A igreja de Cristo, né? A igreja, você está, um ou dois estiverem reunidos em nome do Senhor, estará presente. Não é isso que falam? Amém. Né? E, só para terminar, em Atos capítulos 16 a 18, né? Atos capítulos 16 a 18, é só para não precisar ir lá, eu vou ler rapidinho. Ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei meu espírito sobre todas as pessoas. Os seus filhos e suas filhas profetizarão, os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e eles profetizarão. Quer dizer, sendo cumprida a promessa aqui, né? Falando, dando, carimbando, né? Olha, agora sim, o negócio é assim, 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 e estou provando para vocês agora, né? Então, o que eu oro e peço para vocês, né? É que vocês nunca se esqueçam que o Espírito Santo vive dentro de cada um de vocês. E usem, né? Usem essa unção que vocês têm, usem o Espírito Santo para tocar em mais pessoas, irmão. Através do seu testemunho, através de um gesto de amor, através de uma palavra. Lá no Brasil, eu não consegui, a minha intenção era chegar no Brasil, eu vou orar e essa pessoa vai agora aceitar Jesus na minha frente. Eu cheguei com essa intenção. Eu tenho, mas não aconteceu nada. Não aconteceu nada nesses termos, mas a palavra do Senhor foi falando para quem eu podia. Fui plantando a semente, foi falando. Aí eu disse depois, Senhor, o trabalho agora é seu. O que eu podia fazer, eu fiz. Eu fiz a minha parte. Glória a Deus. Né? Ora, meu irmão ainda não é, Fernando, meu irmão ainda não é cristão, ainda não aceitou Jesus. Estou falando de Deus, talvez ele assista, né? Talvez esse vídeo posteriormente, né? Parentes ainda que não aceitaram Jesus, mas a nossa função é falar de Jesus, né? E nós fomos visitar uma igreja que não era a nossa. Nós fomos numa igreja quadrangular. E essa pastora perguntou, Pastor Luiz, como é que a gente fala? Em 30 segundos, como é que a gente fala de Jesus? Como é que a gente faz para converter um japonês? Foi a pergunta dela, né? Em 30 segundos, quando é que a gente consegue converter um japonês? Eu disse, pastor, é muito difícil. Porque a gente tem que começar primeiro de falar quem Jesus é. Porque a gente não sabe. A população do Japão, ainda falei, acho que ainda pouco, 1% só que é cristão. E para a gente começar a falar que Jesus salva, ele salva, quem é Jesus? Que começa daí.
a barreira que nós temos, né? Mas a gente vê aqui, são dificuldades que vêm, mas que elas podem nos levar a um padrão melhor, a uma luta melhor, porque eles não sabem, tem tanta coisa, o amor que a gente precisa dar para o nosso próximo. Quem é o nosso próximo? São os nossos irmãos que estão aqui no Japão. Não é você que eu conheço, não é ela que eu conheço, você é meu próximo, você está salvo. E os outros próximos aqui, como o samaritano, como Jesus cuidou, né? Quanta terra para a gente lavrar. Faltou os ceifeiros, né, pastor? Né? E para a gente ceifar, a gente precisa o quê? Plantar. Plantar, regar. E Deus vai cuidar, lógico, né? Mas essa é a nossa função. Você não está aqui por coincidência. Você não veio aqui do Japão só para ganhar dinheiro, né? Muitos, assim como eu e minha esposa, até sentamos aqui e a gente não tem vontade. Não sei que Deus mande. Londrina, uma cidade espetacular. Gostamos muito. Se Deus mandar a gente voltar para o Brasil, talvez seja Londrina, né? Porque nós gostamos. Mas eu não sei para onde é que Deus vai nos mandar, né? Mas o nosso próximo é agora aqui no Japão. Procure falar da palavra, procure falar do amor de Jesus. Aí eu não aceito. Dê o seu testemunho. Mostre como você é. Se você tem um caminho aqui que é proibido passar, você é cristão? Você vai passar por esse caminho que está proibido? Não. Você vai dar a volta e caminhar no local correto, né? Se água, se eu esquecer aqui, não, água não, a carteira, se você esquecer aqui, você vai embora, quando vai voltar, sua carteira vai estar aqui, porque você é cristão, você não vai querer, não vai achar, Deus está me abençoando com uma carteira, que não é isso não, né? Deus me abençoou com uma carteira, não é assim, né? É diferente, né? Aí vem o discernimento, nem precisa tanto também, né? É só levar lá na polícia, olha, alguém esqueceu, né? Tá? Então, irmãos, era essa palavra que eu já dá para vocês. Você tem o Espírito Santo dentro de você. Use para você e use também para o próximo que está ao seu redor. Amém? Amém. Amém.